Olá pessoal, vamos falar hoje a respeito daquelas imagens, né, daquelas figuras, daquelas namoradeiras que as pessoas colocam, né, nas sacadas, nas varandas, nos jardins, tá? Eu recebi uns três pedidos para falar nessa questão dessas namoradeiras, porque as pessoas sentiram as energias diferentes quando colocaram essas figuras nas suas casas e estão me perguntando, né? Então, pessoal, é o seguinte, aquela figura da namoradeira é uma figura do folclore, né? É do folclore brasileiro, né? Popular, histórico, de Minas Gerais. Mas aquela figura ali, daquela namoradeira, toda imagem representa uma figura, né, pessoal? Então representa uma energia. Então o que eu quero falar para vocês é o que os mentores me passaram, né? Eu perguntei a espiritualidade e foi me dito o seguinte: aquilo ali não é bom a gente ter em casa, tá, pessoal? Eu vou até falar aqui, contar a vocês uma experiência própria minha, que eu gosto sempre de ilustrar com alguma coisa que me aconteceu, né? Certas coisas quando eu comento aqui. E essa figura da namoradeira, eu ganhei uma de presente uns anos atrás, uns tempos atrás aí, uns 3 anos atrás. Eu ganhei uma de presente, né? E eu coloquei aqui em casa. Como aqui em casa, como todos já devem saber, que eu comento muito que é um portal, gente, por favor, vocês nem imaginam o que aconteceu. Ninguém dormia aqui na casa, ninguém dormia. E que tem hora que os mentores não falam pra gente, né? Pra poder a gente aprender caindo, pra poder se levantar sozinho. E nesse caso aí, ninguém dormia aqui, ninguém dormia. Um movimento intenso de homens pelo corredor afora, pelo lado de fora da minha casa, né? Porque a minha casa tem uma energia de proteção que essas coisas também assim não entram, mesmo estando dentro, inserida, né? Vamos dizer assim, fisicamente dentro de um portal. Mas o movimento era tão intenso, o barulho tão intenso no quintal, os meus cachorros não dormiam, tá? Olha, uma coisa horrível. E eu olhava assim e via o movimento. O meu filho, também naquela época ainda morava comigo, ele também via aquele movimento intenso passando pela janela, né? A janela fechada e os vidros, a gente vendo aquele movimento de homens passando. E eu na direção onde estava essa imagem da namoradeira. Aí eu falei pro meu filho, ó, isso aí é alguma coisa. Ele, mãe, com certeza é alguma coisa referente a essa energia. E não tinha sido ele que me deu essa figura aí de presente, não. Foi outra pessoa. Aí, o que aconteceu, pessoal? Eu falei, realmente, é dali. A gente vai vivendo e aprendendo, né? Aí eu falei, é daí realmente, é essa figura dessa namoradeira que tá fazendo tudo isso aqui em casa. Aí procurei saber, pessoal, aquilo ali, ela representa, vamos dizer assim, na figura dos orixás, ela representa a pombagira, entendeu, pessoal? Aí eu fiquei sabendo de tudo, né? Então eu vou contar a história aqui agora. Ela representa uma pombagira. Então ela representa aquelas mulheres de antigamente, do interior, né, que ficavam nas sacadas das casas esperando os caixeiros viajantes passar, os comerciantes de gado, fazendeiro, autoridade pública, né, os comendadores, porque eles têm aquele vício, né, o homem tinha aquele vício, ainda tem, de passar e muito tempo viajando e tal, senhores de engenho também. E eles iam atrás dessas figuras, né, dessas mulheres que ficavam assim nas sacadas, né, à espera, vamos dizer assim, de um cliente. Então, pessoal, elas representam as mulheres, as pessoas vadias, né, foi o que a espiritualidade passou. Representa as pessoas vadias, né, de vida fácil, vulgares, né, representa as pessoas devassas. Então, quem ganha uma figura daquela para pôr dentro de casa ou mesmo compra, a aparência é bonita, né? É justamente isso, a aparência é bonita, mas você não sabe o que você está levando para casa. Você simplesmente não sabe o que está levando para casa, né? E ela representa aquela figura, como eu já falei, né? Então ela traz para o quê? Para nossa casa. Ela traz pecado de adultério, mulher promíscua, desenfreada e insaciável com os homens, com o sexo, né? De forma robusta. Ela traz desequilíbrio sexual, de distúrbios vários. Mas o pior, pessoal, é que às vezes quando a gente vai ver assim, faz uma análise de uma casa de uma pessoa, a gente vê que ali naquela casa tem uma figura estranha, né? Uma figura estranha. Quando a gente vai ver, tem uma imagem dessa, né? Uma imagem de uma namoradeira dessa.
ela aparentemente é inofensiva, né? Aparentemente ela é inofensiva, é bonita, né? Enfeita, né? Enfeita. Mas ninguém sabe qual é a raiz daquele mal que tá colocando ali naquela casa. Entendeu? Quando alguém leva uma imagem daquela para dentro da sua casa, ou de um escritório, até mesmo de um comércio, fazenda, na sacada, varanda, alpendre, jardim, né? Janela de muitas residências, a gente passa assim, a gente vê na janela, nos domicílios, né, do Brasil afora, as pessoas não têm a mínima noção do mal que colocaram bem perto delas. A pessoa não tem a mínima noção, né? Porque aí, quando a gente, por exemplo, vai analisar com a geobiologia aqui, né, quando a gente se depara com uma figura assim, que a gente pensa que é um obsessor, na verdade, às vezes nem é só um obsessor que está naquela casa, entendeu, pessoal? É uma figura dessa que está representando ali. Então, como tudo é atraído pela energia, tudo é atraído pela afinidade, aqueles espíritos ali que são afins com aquela imagem, eles vêm para aquela casa que está com aquela imagem. Então, pessoal, não comprem aquilo não aceitem como presente, porque aqui em casa aconteceu, eu acabei dando um fim na que eu ganhei, né? Era realmente bonita, pessoal, era bonita, eu ganhei uma muito bonita. Mas ninguém aqui dormia. Aqui o movimento dos homens era intenso no meu corredor. À noite ninguém dormia, ninguém conseguia descansar, né? E eles iam tudo na direção daquela figura da namoradeira, ou seja, ali estava representando realmente uma mulher de vida fácil. Certo, pessoal? Então, quando a gente também vai analisar pelo ponto de vista assim da geobiologia, né? Que a gente se depara, eu me deparo com uma coisa dessa, eu fico analisando, o que será? Por isso que me deu a vontade de falar sobre isso, até na questão, porque 3 pessoas aqui me falaram que as energias delas lá não estão conseguindo dormir depois que colocaram, né? Ganharam ou colocaram uma figura dessa aí, dessa namoradeira. A pessoa pensa que aquilo é inofensivo, né? Mas é muito, muito, muito ruim ter uma energia daquela dentro de casa. Vocês podem reparar, porque às vezes até acontecem certas coisas que vocês não sabem, vocês não estão dando crédito que foi aquilo que aconteceu, através daquela imagem, né? Abortos de aparência natural. Olha só, pessoal, a espiritualidade me passou que abortos de aparência natural, né, é proveniente de uma imagem dessa. Ó, separação de casais, adultérios, desvios sexuais, tá? Violência, roubo, assalto, as pessoas invadem a casa da pessoa. Doenças, falências inexplicáveis acontecem devido a que você está com uma imagem dessa em casa, né? Acontece acidentes, né? Mortes, enfim. E tanto mal que tem entrado nas vidas de quem possui uma coisa daquela, pessoal, enfeita e ostenta a sua casa. Sim, ela faz isso, é bonito, uma figura tão depravada dessa, né? Energeticamente falando, porque energeticamente falando é o que ela é, entendeu, pessoal? Acontece que nesse caso ela é ligada a planos sutis, tá? De depravação, né? Ela é ligada a planos sutis de mulheres vulgares, de tudo. Então o que acarreta para ali? Acarreta as falências, acarreta tudo isso que vocês acabaram de ver, né, pessoal? Então a figura delas, né, que são profissionais do sexo, né, que elas representam isso, tá, pessoal? Elas representam as profissionais do sexo de antigamente, tá? Daquelas cidadezinhas que os comerciantes passavam, os caixeiros viajantes, e já tinham até uma que era certa para ele, né? Era fixa ali, já era certa, ele já ia nela certinho, né? Os comerciantes, né? Os de gado e outros mais, que faziam daquele trabalho ali, né? Um trabalho para elas. Então, pessoal, não vamos ter mais aquilo ali dentro de casa, não, tá? Aquilo ali acarreta também sintomas de profunda depressão, quando não acarreta coisas piores, como eu já falei anteriormente, entendeu, pessoal? Então, vamos dar um fim nessas bonecas namoradeiras, não vamos comprar mais elas não, nem vamos aceitá-las de presente, tá? Porque a gente não vai estar sabendo o que está colocando ali, entendeu? Aquilo ali é uma entidade, ela representa uma entidade, ela não é simplesmente uma imagem inofensiva, tá? Ela não é. Ela representa uma entidade que eu tive que fazer uma limpeza espiritual na minha casa. Uns 3 dias só que ela passou aqui, pessoal. Ninguém mais conseguiu tê-la aqui mais que 3 dias. Eu ganhei de presente e tive que dar um fim nela, porque eu não ia nem devolver para quem me deu, né? Porque eu não ia devolver. Então eu dei um fim naquilo, né?
fiz um processo de limpeza espiritual, porque às vezes os mentores deixam acontecer isso com a gente, né? Para poder a gente ter um discernimento melhor. Não ir colocando dentro de casa tudo que a gente vai aceitando, vai ganhando de presente, porque às vezes só vai dar para pior a nossa vida. Graças a Deus que aqui não teve tempo de acontecer nada demais, porque eu logo dei um fim nela, né? Eu dei um fim nela, assim, em questão de 3 dias. Eu ainda fiquei na dúvida, será que é isso mesmo? Meu filho, mãe, só pode, porque ninguém dorme aqui. É um monte de homem passando aí no corredor que eu tô vendo, assim, realmente. Os cachorros não dormiam, os cachorros latiam desesperados, né? Porque os cachorros vê, né? Aí meus animais gritando, né? Às vezes eles até chutavam, né? Os espíritos chutavam meus animais, eles gritavam, né? Aquela coisa horrível, assim, meu Deus, é disso aqui mesmo. Aí eu tirei, dei um fim, acabei com aquilo tudo, entendeu, pessoal? Então, quando for ganhar ou mesmo comprar, não façam isso não, tá? Com essas bonecas namoradeiras. Não aceite uma entidade dessa dentro da sua casa, tá certo? Aqui eu vou falar agora de outros pedidos também, que são na questão do Feng Shui. Tá? Na questão do Feng Shui. O Feng Shui, gente, ele não é uma macumba, ele não é geobiologia. O Feng Shui é uma técnica de harmonização, é uma técnica milenar, tá? Do Japão e da China. E ele é para acertar as energias de uma casa. Geralmente, aqui eu vou até fazer outros vídeos, né, falando sobre algumas outras questões de Feng Shui, que eu sei um pouquinho, eu vou passar aqui um pouco que eu sei para vocês. Como ele é uma técnica, ele vai acertando gradativamente a energia daquele local, né? Com as técnicas que nós vamos colocar. Então, como o banheiro é o local pior de uma casa, um local que tem as energias em pior estado de conservação, e ainda bem que o banheiro não é um local que a gente fica muito, né, pessoal? A gente entra e sai, toma um banho e sai. A gente não fica muito, porque senão seria muito pior, tá? Seria muito pior. Para quem está construindo, não faça no centro da casa o banheiro, tá? Para quem está construindo, faça em outro lugar, outro local da planta da casa. Não faça no centro da casa, porque o centro da casa representa a saúde do morador. Então, normalmente não faça ele. Se você, por um acaso, já tiver um banheiro no centro da sua casa, você mais ou menos mede como é a sua casa e vê se o banheiro está mais ou menos pelo centro. Se ele estiver pelo centro da casa, nós tem técnicas, né, do Feng Shui para curar, que é chamado curar aquele ambiente, tá? Então, tendo ou não tendo o banheiro no centro da sua casa, eu vou dar uma dica aqui para você colocar no box, tá? No box você coloca aquele gráfico escape, que eu tenho ele lá na minha página, Sueli Freitas Terapeuta Holística, e tenho também um vídeo dele, o gráfico escape. Tá? Você coloca ele colado na parede do banheiro, do box, tá? Se possível, entre o box e a outra parte do banheiro, onde tem o vaso sanitário, né, o lavatório, essas coisas assim. De preferência, você coloca naquela parede onde separa o box do restante do banheiro, tá, pessoal? Vocês colocam ali o escape, eu tenho ele lá na minha pasta de gráficos, lá da minha pasta de terapeuta holística. E vocês imprimem ele, tá? Plastifica e cola ele, tá? Na paredinha do box. Se não houver uma parede que você possa colocar, ou um vidro, blindex, você coloca num cantinho na divisão, tá? Na divisória entre o box do chuveiro e onde tem o vaso e o lavatório, tá? Que o banheiro é o pior local da casa, né? Eu já analisei casas que o box tinha 95% de energia deletéria. E o restante do banheiro tinha 75%, ou seja, o box estava em pior condição do que a outra parte do banheiro, entendeu, pessoal? Então vocês podem botar um escape, dois escapes, né? Vocês podem colocar plastificado, um dentro do box e um na outra parte onde não tem o box, tá certo? Vocês plastificam por causa da umidade, aí de vez em quando vocês passam um paninho ali, tá? Onde não molha, coloca um pouco alto para não molhar. E outro detalhe, como o banheiro sendo pior, né? Vocês também colocam pelo lado de fora para as energias do banheiro não passar para um outro local, para não passar para a cozinha, para não passar por algum corredor que ele esteja inserido. Você coloca um espelhinho pequeno colado do lado de fora da porta do banheiro, entendeu? Bem no alto, um espelhinho no alto, para rebater as energias, tá, pessoal? Para rebater, ou seja, ela não sair do banheiro e
contaminar os demais cômodos da casa, entenderam? Então o que você faz? Coloca o espelhinho do lado de fora da porta do banheiro, mantenha o vaso sanitário sempre fechado, tá? Usou, lavou, fechou. Descarga é com a tampa arriada, tá, pessoal? Descarga é com a tampa arriada que vocês têm que dar, tá? Limpar sempre uma vez por semana com bastante cloro. Uma vez por semana limpar o banheiro com bastante cloro. Depois que vocês lavam e colocam desinfetante só não, tá? Uma vez por semana lava com bastante cloro. As paredes, o chão, o vaso, tudo com bastante cloro. Vocês também podem usar um pouco daquela misturinha que eu ensinei, misturinha da cânfora, do álcool, tá? Com amônia. Vocês podem colocar dentro do vaso e ali no chão, né? Onde tem o ralo. Onde tem o ralo, você coloca um pouco daquilo também, para que aquelas energias, todas aquelas larvas espirituais que estão nos encanamentos, pode jogar também um pouquinho no lavatório. Todas aquelas larvas espirituais que estão ali, elas vão sair, elas não vão avançar para dentro da sua casa, entende? Porque se você não fizer uma limpeza espiritual dessa, elas avançam. Nesse caso aqui, como eu já disse, né, que eu não gosto de ensinar misturinhas, mas essas misturinhas aqui são genéricas, tá, pessoal? Podem usar sem medo e sem susto, que dá para qualquer casa, dá para qualquer pessoa, ela dá para qualquer ambiente, qualquer energia da egrégora da casa, qualquer energia da egrégora da pessoa, ela serve. Essa misturinha, que é o álcool, né, tá ensinado também lá na minha página holística, que é o álcool, a cânfora, né, a amônia. Vocês podem colocar água mineral, se não me engano também. Vocês colocam um pouco no ralo. Depois que limpa o banheiro todo, que joga o cloro, uma vez por semana você coloca um pouco no vaso, um pouco no ralo e um pouco dentro do lavatório, entendeu, pessoal? Então isso aí é a limpeza dos banheiros que eu estou ensinando para vocês, tá? A limpeza dos banheiros, porque são os cômodos que têm piores energias de uma casa, né? Até se entende por quê. E as larvas, elas ficam tudo ali, as larvas espirituais. Elas ficam tudo ali querendo avançar, ficam tudo querendo adentrar a sua casa. E às vezes os banheiros das casas antigas, as portas dão diretamente para a cozinha, né? As mais modernas não, mas as antigas dão. Então você também pode jogar um pouquinho na porta do banheiro. Joga um pouquinho assim no piso que dá na porta do banheiro. E não esqueçam de colocar o espelhinho colado pelo lado de fora, entendeu, pessoal? Da porta do banheiro, tá? Então as dicas minhas para hoje eram essas, tá? De não usar a boneca namoradeira e fazer essa limpeza genérica, que é tudo de bom no seu banheiro. Em outros vídeos eu vou ensinar a limpar a sala, vou ensinar a limpar um quarto, tá? Das energias nocivas e intrusas, ok, pessoal? Por hoje é só, fiquem com Deus, obrigado.